O meu Guaraná, meu pequeno Guaraná. Tá gravando? Ô, a produção tem que avisar isso, cara. Não pode gravar assim. Bom, então vamos lá. Bom, é no mínimo nosso dever moral começarmos esse vídeo nos desculpando por termos demorado considerável tempo para falarmos desse filme por aqui no canal. Em nossa defesa, nós o ignoramos a princípio porque, na falta de termos melhores, sinceramente, estamos bem longe de ser o público-alvo inicial do filme. Quer dizer, um filme infantil sobre uma girl band coreana que alterna a rotina de estrelas da música pop com serem caçadoras de demônios, realmente não parece lá o nosso nicho habitual. Mas felizmente acabamos assistindo-o sim, e podemos garantir ele é bem mais do que essa humilde premissa faz ele parecer. Sim, a sinopse do filme é exatamente essa aí mesmo, mas ele tem muito mais a oferecer, principalmente quando se para ler nas entrelinhas e se entende do que o filme realmente está querendo falar. Sim, é maravilhoso termos mulheres asiáticas escrevendo histórias sobre mulheres asiáticas a fim de inspirarem novas gerações de meninas não só asiáticas, usando linguagens próprias, desenvolvendo ícones delas e para elas próprias. Mas, ao mesmo tempo, Guerreiras do K-pop é o tipo de obra que, embora seja, sim, muito direcionada para o público infantil, pode muito bem ser apreciada por toda a família, todas as idades e todos os públicos, porque ela fala verdadeiramente de experiências naturalmente humanas e também de temas um pouco mais pesados que o habitualmente é encontrado em obras desse tipo, como trauma generacional, inseguranças, conflitos de personalidades, positividade tóxica e dramas talvez desconhecidos para a maioria de nós, meros mortais proletários, como a competitividade descomunal do mundo estelar do K-pop, sem deixar de lançar luz em abordagens bem legais sobre a toxicidade que vira e mexe ganha destaque entre as manchetes do mundo dos astros pops coreanos. Sem dúvidas, essa é uma obra que entende muito bem os tropos e clichês das mídias coreanas, a ponto de saber muito bem quando usá-las e quando pervertê-las. Porém, aqui no canal estamos muito mais acostumados a falarmos das culturas chinesas e japonesas. E também, por sermos completos analfabetos no idioma coreano, nos desculpamos previamente por qualquer erro de pronúncia do idioma. Fizemos o nosso melhor, mas entendemos perfeitamente caso esse melhor ter sido ainda assim ruim. E para variar, também, o filme é uma ótima representação de detalhes e hábitos coreanos, que, honestamente, dificilmente um não-coreano poderia adaptar tão bem assim para as telas do streaming. Não estamos falando só das coreografias, tanto das lutas quanto das danças, das comidas típicas que aparecem aqui e ali, mas também das salas de banho, que sim, também existem na Coreia. E para falarmos da cultura coreana, precisamos falar também, naturalmente, de sua história recente. Diferente dos seus primos mais difundidos culturalmente aqui no Ocidente, a Coreia do Sul tem ganhado muito destaque nas mídias mais recentes a ponto de já competir de igual para igual pelas audiências com Japão e China em todo o continente americano. Não só isso, o próprio desenvolvimento econômico coreano tem gerado uma difusão cultural de maneira inversa ao que vimos com o Japão e China em décadas passadas. Se as culturas japonesas e chinesas ficaram conhecidas aqui como produtos midiáticos vendidos ao Ocidente e consumidos vorazmente, a difusão da cultura coreana pelos lados de cá tem se devido muito mais a um investimento num mercado de base fortíssimo. Eles não venderam a cultura para melhorar a economia. Eles melhoraram a economia a tal ponto que é impossível negar a cultura deles. Seja pelos K-doramas ou pelas bandas de K-pop dos mais diversos gostos, eles estão aí e não temos mais como negar. A própria Netflix do Brasil entende isso muito bem. Em segundo lugar, a premissa de termos demônios coreanos sendo combatidos por estrelas do K-pop é algo estranhamente nem tão estranho assim para a mitologia coreana. Novamente, de uma maneira diferente da mitologia chinesa ou japonesa, não temos uma codificação oficial e canônica que podemos considerar a mitologia coreana. Pelo menos não no sentido deles terem uma obra semelhante ao que o Nihonshoki ou a Investidura dos Deuses é para o Japão e para a China, respectivamente. Isso quer dizer que a mitologia deles é muito mais disforme, mas isso está longe de ser uma desvantagem, a gente também não quer usar esse termo aqui de uma maneira pejorativa. Isso é uma vantagem, na verdade, para autores que queiram criar algo nesse sentido.
Quer criar um Goblin cujo objetivo atual é encontrar uma esposa humana para assim conseguir abrir mão de sua imortalidade? Vai fundo! Não há uma história oficial, um cânon dizendo que isso está errado. Ou talvez esse mesmo Goblin talvez possa aparecer em outras histórias, convidando, sabe, pessoas endividadas para um certo jogo bastante interessante. Assim, o folclore coreano é cheio de histórias de xamãs e heróis lendários que enfrentam demônios e salvam vilarejos, donzelas em perigo ou até mesmo dinastias inteiras. E claro, por estar literalmente no meio do caminho entre China e Japão, a Coreia é inspirada fortemente pelas culturas desses dois lados. Mas também não deixa de acrescentar vários fatores próprios, criando um terceiro elemento completamente novo em relação aos dois anteriores. E se vamos falar dele, bom, a gente tem um monte de bons exemplos aí mesmo em Guerreiras do K-pop. A gente vai tentar se abster ao máximo de spoilers da trama do filme e suas reviravoltas, mas no que a gente pode seguramente falar a respeito, vamos então falar desses preciosos detalhes culturais. Saja. O nome da boy band rival das meninas é Saja Boys. A palavra Saja pode significar qualquer tipo de felino de grande porte, mas é geralmente associada a leões, tal qual o símbolo da banda. Mas também pode ser uma referência ao Jolson Saja, o equivalente para nós ao que o ceifador é por aqui. Uma figura que é o mensageiro da morte, responsável por levar as almas dos falecidos aqui do mundo humano para qualquer destino do pós-vida a que estejam destinados a ir. Embora não seja uma figura necessariamente maligna, é o tipo de figura mitológica que ninguém está muito afim de encontrar. Mas é, de certa forma, um sinal no filme para indicar que a banda dos meninos não é lá algo tão bom assim. O Pássaro de 6 Olhos. Honestamente, a gente não conseguiu encontrar um equivalente na mitologia coreana a esse estranho passarinho mensageiro do Jinwoo, mas talvez seja uma referência ao Yatagarasu japonês. Na verdade, ele é um corvo de 3 pernas, mas às vezes ele vem a ser retratado também com múltiplos olhos. E, modernamente, é muito associado a temas como a juventude e o desportismo, tanto que é o símbolo da seleção japonesa de futebol. O tigre, muito provavelmente, é uma referência aos leões guardiões chineses, os xixie, que inclusive o tigre usa como um meio de transporte em uma das cenas do filme. Essas estátuas geralmente são usadas em pares para protegerem as entradas de templos ou outros edifícios importantes de entidades sobrenaturais malignas. Embora tenham se originado na dinastia Han da China, esses pitorescos símbolos se espalharam por grande parte do leste e sudeste asiático, o que inclui a Coreia. Embora geralmente existam em pares que sim, são casais, o felino de Jinwoo não possui um sexo definido por esse comportamento, embora seja referido de maneira geral no masculino. Em tempo, o tigre e o pássaro são costumeiramente retratados em pinturas coreanas chamado jagodo, como mensageiros de boa fortuna, principalmente quando retratados juntos. Esse chapéu, que não só o pássaro do Jinwoo, como os rapazes dos Saja Boys usam, é um velho conhecido para qualquer apreciador dos K-doramas de época. Eles são adereços quase universais dos nobres da dinastia Joseon da Coreia. E considerando que a idade média dos integrantes dos Saja Boys é mais ou menos essa mesmo, não é tão estranho assim supor que eles tenham sido ou se tornado em algum momento nobres da corte de Joseon, inclusive pela cor deles. O gat preto é de uso exclusivo de homens que tenham passado no Exame Nacional de Serviço Civil, o KOARO. As armas das Hantrick são todas armas tradicionais coreanas, mas um detalhe interessante. A espada que a Arumi usa, a líder da banda, é um tipo de espada tipicamente usada em rituais de exorcismos. E o nome deixa bem claro o motivo. Sangyeon, ou Sanchangan Sangyeon, significa literalmente a espada de 4 tigres, porque ela tem que ser feita necessariamente durante o ano do tigre, no mês do tigre, no dia do tigre e na hora do tigre. Então ter acesso a uma delas significa que você tem em mãos algo que literalmente só pode ser feito uma vez a cada 12 anos. Listar todas as referências culturais e easter eggs divertidos que encontramos ao longo do filme resultaria num vídeo de tempo provavelmente até mais longo ainda que o próprio filme. Mas, de maneira geral, Guerreiras do K-pop faz com sua própria arte, estética e narrativa exatamente aquilo que a mitologia coreana e suas histórias têm a oferecer de melhor. Ela combina influências chinesas e japonesas, cria algo novo,
e usa todo esse poder de novidade e influência para abordar temas modernos, e cria heróis que vencem demônios também contemporâneos. Porque talvez os verdadeiros demônios sejam os traumas que fizemos no caminho.